Nós estamos começando agora, a gente acabou de fazer uma prece, então nós estamos começando agora a estudar. A gente vai ver hoje à noite o prefácio do livro Nosso Lar, que é feito por Emmanuel, mas eu também preparei uma pequena apresentação do autor, que é o André Luiz, e também dos médiuns que psicografaram as obras dessa coleção. Né? Como vocês sabem, Nosso Lar é o primeiro livro de uma coleção de 13 livros, que é chamado A Vida no Mundo Espiritual. Né? Nessa noite a gente vai falar sobre o prefácio de Nosso Lar, então o prefácio feito por Emmanuel, e também uma mensagem do André Luiz para nós, leitores. Né? Então vamos para a primeira parte, falar um pouco sobre o autor. Né? O André Luiz ele teria sido um médico em sua última encarnação. Muitas das obras psicografadas atribuídas a ele possuem diversas informações biológicas bem complexas. Tanto o Nosso Lar, assim, ele já traz algumas informações sobre análises que o André Luiz faz, é, do que está aparecendo para ele lá no plano espiritual, lá no Nosso Lar, com aquilo que ele tinha experiência na Terra. Né? Ele fazia comparações, ele fala que ele percebe muitas coisas a mais do que ele conseguia perceber aqui mesmo com instrumentos daquela época. Né? Até 1944, ninguém havia contado com tanta riqueza de detalhes como seria a suposta vida após a morte. Nós temos a codificação espírita que traz umas informações muito boas, né, informações interessantes a respeito de como é a vida após deixarmos esse corpo de carne. Só que as informações detalhadas, né, das construções, cidades, equipamentos, é, eletroeletrônicos, conduta, organização social, organização monetária, né? Tudo isso era muito subjetivo. Nós não tínhamos ainda capacidade para entender, porque a gente não estava entendendo nem a revelação de Jesus, né? A segunda revelação, a primeira, a segunda, e a terceira revelação com o Espiritismo, a gente ainda estava se adaptando. Então, a espiritualidade deu esse tempo, e André Luiz veio trazer com detalhes, com uma narrativa baseada na experiência, com detalhes incríveis, como é a vida após o desencarne. O livro Nosso Lar, escrito por Chico Xavier, né, na verdade psicografado, enquanto estaria encarnado por ele, falava de um plano espiritual tão realista quanto futurista. O livro descreve comunicadores pessoais, né, telefones, parecido com nossos celulares, um aerobus, um meio de transporte aéreo muito veloz, telas planas semelhantes à TV de plasma. Tudo isso André Luiz descreve nas suas obras, e também aqui a gente vê no Nosso Lar, né? Coisas que eram inconcebíveis naquela época, 1940, 44, ali 45, né, no início da Grande Guerra Mundial, da Segunda Grande Guerra Mundial, isso era inconcebível. Né? Tem alguns relatos do Chico e das irmãs do Chico falando que o Chico falava sobre essas coisas com elas e elas falavam, cruz credo, Chico, isso não existe, isso é fantasia. E a gente, agora, vivendo em 2020, a gente sabe que não é. Nós temos trens que flutuam nos trilhos, né? Através do magnetismo, né, por energia. Nós temos as TVs de plasma, e muitas delas cada vez mais finas, né, telas cada vez mais finas, até telas flexíveis hoje em dia. Então são todas essas coisas que eram inconcebíveis no passado. E essas são as obras. Né? Tatiane está entrando na nossa sala. Essas são as obras. Né? Seja bem-vinda, Tatiane. Não sei se você pode nos ouvir. Essas são as nossas obras. Olá, Tatiane, tudo bom? Espero que você possa nos ouvir. Essas são as obras que Ouvindo. compõem, 13 obras que compõem a coleção A Vida no Mundo Espiritual. Né? Nós vamos começar com a primeira delas aqui com o Nosso Lar, e depois, se nosso estudo
progredir, a gente vai para Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, e a gente chega lá no finalzinho, que é E a Vida Continua. Né? Espero que a gente consiga passar por essas 13 obras juntos. Tá? Esta aqui é a coleção no mundo espiritual. Você vê as datas de lançamento, né? Nosso Lar foi lançado em 44, Os Mensageiros também em 44, o Chico realmente psicografava muito, e a última, E a Vida Continua, em 68. Né? Percebam que nós temos 3 obras com a colaboração de um outro médium, que é o Valdo Vieira. A gente vai chegar a falar dele. Mas o interessante, o Valdo Vieira, não sei se vocês sabem, ele era médico, né? Então, quando eu, na minha ignorância, quando eu comecei a ler, aí fala assim, o Chico escrevia junto com o Valdo Vieira. E o Valdo Vieira era médico, e eu sabia disso. Então eu ficava assim, mas essas informações médicas, o André Luiz usava o Valdo Vieira para passar, né? Porque a gente sabe que o médium precisa ter pelo menos um pouco do entendimento. Bom, o André Luiz trouxe um monte de entendimento biológico, médico, que mesmo eu que tenho fascinação por ciência, mas eu fiz humanas, né? Então eu não tenho lá muita familiaridade com biológicas, eu gostava, eu entendi um pouco. Mas quando a gente vê no livro Missionários da Luz, Libertação, nos domínios da mediunidade, que foi só psicografia do Chico, as informações que o André Luiz passa sobre medicina são assim, de uma riqueza assim, ímpar, uma riqueza espetacular. Muitas vezes eu estou lendo e eu preciso consultar, eu tenho um médico em casa, então eu acabo consultando, o que isso significa? O que é isso aqui? O que é córtex, não sei o que? Aí explica como funciona. E eu falo, nossa senhora, se eu não tivesse isso, e o Chico sabia. Quer dizer, não é que ele sabia, mas ele transmitia exatamente aquilo que André Luiz passava. Né? E aí, é claro, André Luiz colaborou em muitas outras obras. Né? Aqui eu coloquei só algumas, mas ele trouxe várias obras incríveis. Tem vários capítulos de um livro muito lindo chamado O Espírito da Verdade. Tem vários capítulos que o André traz mensagens lá, que é de uma riqueza que a gente não consegue nem entender direito. E como ele traz, como ele trabalha com as palavras, muito associado com as nossas atitudes, né? Isso é um resultado da experiência que o André passou lá no plano espiritual e também aqui quando encarnado. Os médiums, a gente tem o Chico, né, que muitos de nós conhecemos e conhecemos muito bem, e o Valdo Vieira. Eles que colaboraram nas principais obras, né, que as principais obras do André Luiz é a coleção A Vida no Mundo Espiritual, né, e eles colaboraram juntos, tá? E quem foi André Luiz? Né? Muitas pessoas, muitos espíritas e muitos fãs do André Luiz ficam se questionando, mas quem foi? Ele foi um médico, ele fala que ele foi um médico quando ele estava encarnado. Não, ele foi Carlos Chagas. Não, 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 ele foi Oswaldo Cruz. E aí, pesquisando, eu descobri que também alguns espíritas, eles falam que André Luiz foi um outro médico, um médico carioca, chamado Faustino Monteiro Esposel. Ele ocupou a cadeira número 58 da Associação Nacional de Medicina. E é interessante porque, assim, alguns espíritas, alguns autores falam que ele foi Carlos Chagas, quem defende, um dos espíritas famosos que fala sobre que André Luiz foi Carlos Chagas, é o Haroldo Dutra Dias, e algumas outras personalidades importantes no espiritismo falam que ele foi Oswaldo Cruz, falam que ele foi Faustino, tá? Eu particularmente eu não sei opinar, né? Qual dessas personalidades ele foi? Assim, para mim tem pouca importância. A importância dele está na informação que a gente vai encontrar nas obras, né, as lições e também os esclarecimentos. Haroldo Dutra Dias também comenta que as obras do André Luiz, elas não são de uma existência. Quando ele fala de uma existência passada,
provavelmente não são de uma existência somente, ou só de uma existência é, aqui na Terra. Ele fala que são lembranças e lições de várias experiências, assim, de 2 ou até 3 encarnações. Mas isso é o Haroldo que fala, e eu preciso descobrir. Eu vi isso numa palestra, desde que eu apresentei isso aqui, eu apresentei essa mesma apresentação quando nós iniciamos o estudo do livro Mensageiros, né, que é o segundo livro. Eu trouxe essa informação e eu fiquei de encontrar a palestra onde eu encontrei, que o Haroldo falou isso, mas até agora eu não encontrei. Vocês me desculpem, mas eu vou tentar conseguir essa informação até o final do nosso estudo, né? Final, que eu falo, final do ano, né? Final do livro. Uma coisa muito interessante é que no site oficial da Academia Nacional de Medicina Brasileira tem uma menção a André Luiz, ao espírito André Luiz, né, as obras que vieram pela psicografia do Chico. Lá eles falam assim, isso aqui eu extraí direto lá da página que fala do Faustino, tá, dessa terceira figura. Lá no final da descrição do médico que ele foi, né, da homenagem também da academia, ele fala assim: André Luiz é o nome atribuído pelo médium e filantropo brasileiro Francisco Cândido Xavier a um dos espíritos mais frequentes em sua obra psicografada. De acordo com o jornalista espírita Luciano dos Anjos, que sempre estava em contato com o Chico, fez várias entrevistas com o Chico, teve esse contato mais íntimo, mais perto, mais próximo do Chico. A personalidade André Luiz foi o médico carioca Dr. Faustino Monteiro Esposel, né, que esse faleceu em 16 de setembro de 1931, no Rio de Janeiro. Tá? E André Luiz no meio científico. Né, no espaço de pouco mais de uma década, de 54 a 65, a glândula pineal, né, que é muito comentada na obra de André Luiz e por outros espíritos de outros médiums também, ela foi revelada como um ativo transdutor neuroendócrino, particularmente após o isolamento da melatonina feito por Aaron Lerner na Universidade de Yale em 58. Tá? Atualmente, essa minúscula estrutura é uma das mais estudadas pela ciência moderna, e o conhecimento acerca de sua estrutura e funções está crescendo a uma taxa impressionante. Né? O que eles estão querendo dizer aqui é que, a partir de 58, começaram a isolar algumas algumas estruturas que essa glândula produz, né? Então, a partir de 58, teve esse início de estudo. Pode falar, Rita. Só para ficar, para quem não sabe, quem principalmente é novo na doutrina, ou no estudo, né, sobre espiritualidade, a glândula pineal, não sei nem se eu ia falar nisso, mas já me adiantei, ela é responsável vamos dizer assim, pelo nosso contato com o plano espiritual. Ela é responsável, é a conexão do espírito com o corpo físico, ou do espírito com os planos mais altos. Então, a medicina, até um tempo atrás, achava que a pineal só servia na fase de criança, né? E agora não, existem outros médicos, inclusive o Dr. Sérgio Felipe, que é um pesquisador, que já confirmaram que não, e hoje vai mostrar aí que a pineal tem outras funções, e a função, e isso o André Luiz trouxe há muitos anos atrás, que está relacionado à espiritualidade. Até mesmo antes da medicina compreender, como a Rita falou, qual é a extensão do controle da pineal, né? Porque ele fala assim, ó, em nossa última revisão, isso aqui eu extraí de um artigo científico, tá? De uma revista científica, feita em 7 de junho de 2013. Esse artigo foi publicado nas proximidades do ano de 2013, né, no ano de 2013. Usando os termos pineal ou melatonina, porque é segregada pela pineal,
havia um total de 27.173 artigos indexados na base de dados PubMed Medline. O que acontece? Quando os cientistas pesquisam e elaboram uma teoria, elaboram uma pesquisa e relatos de casos, essas coisas, eles vão publicar num sistema. Esse sistema é o PubMed Medline, um deles, existem outros, e tinha só nesse sistema deles, nesse banco de dados, tinha 27 mil pesquisas, 27 mil artigos, né, levantando hipótese, levantando proposta, mostrando uma amostragem, né, do caso, ela faz isso em, sei lá, 150 pacientes, que a gente estudou os casos desse jeito, né, e dos quais 8.957 foram publicados nos últimos 10 anos. Isso, de 2013. Então, de 2003 até 2013, só nesse tempo, foi publicado nesse sistema quase 9 mil casos, só de estudo da pineal. Então, a medicina voltou os olhos para a pineal há pouco tempo e ainda não compreende em toda a sua amplitude, né? Enquanto na base de dados Scopus, ela retornou com mais de 36 mil artigos, dos quais 14.475 foram publicados nos últimos 10 anos, né? Isso quer dizer 2003 a 2013. Então, o meio científico, o meio médico, ele começou a pairar os olhos sobre a pineal e descobrir, entender que ela tinha muito mais atributos, muito mais controle no nosso organismo do que eles conheciam até então. Então, por isso desse tanto de pesquisa, por isso desse desenvolvimento. Deixa eu só... Aí, desse mesmo artigo que eu extraí essa informação, um artigo feito por pesquisadores brasileiros, divulgado numa revista científica da Europa, no ano de 2013, eles colocaram assim, esse artigo aspectos históricos e culturais da glândula pineal, comparação entre as teorias fornecidas pelo espiritismo da década de 1940 e a evidência científica atual. Então eles pegaram, eu li esse artigo, tem muita coisa que eu não entendi, né, muita coisa de informação médica e tal, mas o que é legal de entender, eles fizeram uma comparação, se você pegar esse artigo, tem um quadro comparativo com aquilo que André Luiz trouxe lá na década de 40, 44, 46, né, da publicação dos livros dessa década, até 40, só de 40 a gente viu que tem livros que foram publicados depois disso. Então, essas informações comparado com o que eles sabiam em 2013 da glândula. E é incrível a quantidade de acertos, assim, acertos não, né? O André Luiz descreveu aquilo que ele estava vendo e aquilo que a glândula realmente faz. Então, assim, é interessante. Eles não concluem e falam assim, não, o espiritismo está certo, não. É só uma comparação. Né, eles não estão querendo provar que isso que foi mesmo, que isso é psicografado, que nada, eles só queriam, por curiosidade, né, por pesquisa de campo aplicada, eles fizeram essa comparação. E a quantidade de acertos do André Luiz é uma coisa que eu fiquei realmente chocado, assim, fiquei bem feliz porque a gente tem um tesouro nas mãos, né? Nós espíritas temos um tesouro nas mãos, que são essas obras psicografadas pelo Chico e o André Luiz, de informações precisas sobre como a pineal atua no nosso corpo, sobre os aspectos da mediunidade, os aspectos da espiritualidade em nós. Pode falar, Rita. Depois eu vou colocar no nosso grupo do WhatsApp um link para vocês darem uma olhada, que tem o Dr. Sérgio Felipe, que eu falei de Oliveira, que ele é acho que é neurocientista, é isso, João? Ele é psiquiatra, né? Bom, psiquiatra. Alguma coisa assim. Ele é neuro alguma coisa. No Brasil, ele é um grande pesquisador da pineal, ele fez vários estudos já, fazendo raio-x, tomografia da pineal de um médium de incorporação, pineal de um médium de evidência, para poder separar e verificar as diferenças dessa glândula, né, nas atividades mediúnicas, né? Depois eu coloco lá o link para todo mundo dar uma pesquisada.
Beleza. Agora a gente vai passar para a segunda parte, que é uma é sobre o prefácio, né, escrito por Emmanuel. Vocês vão perceber que todos os prefácios dos livros do André Luiz são feitos pelo Emmanuel. Então, o Emmanuel ele te dá o tom do que você vai encontrar no livro. Né? A gente tem que lembrar que o Emmanuel ele é um escultor de palavras. Então, assim, não existe palavra que ele coloca aleatória numa frase ou num desenvolvimento. Então, o que a gente vê é que o Emmanuel ele é muito certeiro nos prefácios que ele faz. E esse é um prefácio que ele fez lá em 43, né? Então, outubro de 43, avisando, né, mostrando para o leitor, no caso para a gente, o que André Luiz, antecipando o que André Luiz iria mostrar em sua obra, né? Quem assistiu o filme Nosso Lar mostra isso, né? Que André Luiz levando até o Emmanuel para mostrar se ele poderia usar a mediunidade do Chico para trazer esse livro para a Terra, né? E a gente sabe que Emmanuel é que coordenava a mediunidade do Chico. Então, por que a gente não vê na mediunidade do Chico nada estranho, nada esquisito, nada que não esteja num padrão de alta informação moral e espiritual? Porque tudo passava pela mão do Emmanuel, e é óbvio que o Emmanuel iria selecionar e selecionou para trazer para a humanidade livros e mensagens muito consoladoras, mensagens que vão ficar anos aqui para o Espiritismo e para a humanidade estudarem, compreenderem o verdadeiro sentido do Espiritismo, do Evangelho de Jesus, né? E ele começa falando assim: ó, os prefácios em geral apresentam autores exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Né? Então, assim, o Manuel já coloca aqui: olha, eu não vou falar, não vou ser o comum, né? Eu não vou falar da personalidade, o mérito dele. Né? Emmanuel quer colocar, quer trazer, falar assim: olha, o que eu vou te falar nesse prefácio sobre esse autor é a experiência viva, aquilo que ele passou, aquilo que ele viveu como experiência, né? Isso quer dizer encarnado e desencarnado. Né? A gente começa com André Luiz no umbral. Essa é a experiência dele. Então eu não vou exaltar a personalidade, mas sim aquilo que ele conseguiu vencer, né, com a experiência, aquilo que ele conseguiu adquirir, né, no caso, com a experiência. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Por que ele coloca isso? Porque assim, André Luiz é um pseudônimo, né, de um grande médico do passado, e isso o Chico já falava. E por isso que ele coloca que o anonimato é filho legítimo do entendimento, porque a personalidade, né, que ele foi, o grande médico que ele foi no passado, isso é o de menos. O que é importante é a experiência, o que é importante é a informação que ele está te trazendo. Né? Por isso que a gente vê que Kardec seguiu a mesma linha. Ele não usou o nome dele, que já era conhecido no meio pedagogo, como pedagogo lá na França, em Paris, né, principalmente na capital, lá em Paris. Ele não usou o nome dele, por isso que ele usou um pseudônimo. Allan Kardec é pseudônimo. Por quê? Porque ele não queria que as pessoas lessem aquilo como autoria dele, porque não era. Aquilo era só um compilado de informações que ele extraiu dos espíritos, da espiritualidade. Então aqui ele está falando a mesma coisa. Olha, a mensagem é o importante. Quem ele foi ou deixou de ser, isso não importa. Né? Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. Então, quando essa compreensão de que nós viemos aqui para a Terra, encarnamos, e nós esquecemos, né, esquecemos quem fomos no passado, esquecemos as nossas atitudes boas e as nossas atitudes grosseiras das nossas antigas reencarnações, outras encarnações, esse esquecimento temporário, ele funciona como uma bênção de misericórdia. Então, está poupando
nós, espíritos, que precisamos passar por encarnações, por essa encarnação aqui na matéria, de grandes dores na nossa alma, que foram esquecidas e podem estar nos atormentando há muitas encarnações. Então, essa vinda para cá e o esquecimento é uma bênção divina que pode estar nos protegendo, e muitas vezes nós não temos a compreensão disso. Para trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou o André Luiz despojar-se de todas as convenções, inclusive do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Eu destaquei essa parte, coloquei essa imagem do livro Crônicas de Além Túmulo, porque eu não sei se todos sabem, Chico Xavier sofreu um processo com um dos espíritos que psicografou, utilizou da sua mediunidade para trazer livros maravilhosos, que foi o Humberto de Campos. Humberto de Campos começou a escrever, né, fez o primeiro contato com Chico apenas 3 meses depois do seu desencarne. E Chico começou a psicografar as primeiras mensagens do Humberto e o primeiro livro que ele trouxe, que foi em 1937. Nesse ano, o Chico, um pouco depois, né, em 41, praticamente, eu acho que foi 41, a família do Humberto de Campos, que ainda estava encarnada, entrou com um processo contra ele e contra a Federação Espírita Brasileira. E o processo se arrastou por anos, teve a sua conclusão, né, a favor do Chico e da Federação, mas foi um processo muito desgastoso para o Chico. Então, por isso que Emmanuel, e eu acho que por isso que André Luiz decidiu por usar um pseudônimo justamente para não sofrer isso de novo, porque parece, né, e essa informação a gente tira, André Luiz, que foi um médico aqui há pouco tempo, 7 ou 8 anos antes da primeira publicação do primeiro livro, né, Nosso Lar, ele ainda tinha familiares aqui. E se ele falasse, ele era provavelmente um médico famoso, Carlos Chagas, Oswaldo Cruz ou Faustino, iria gerar mais um atrito, mais desgaste para o médium. E o Chico já estava sendo acusado de um monte de mentiras, de falsidades. E incompreensões das pessoas. Então, por isso que ele abandona aquele próprio nome, despoja-se disso e traz uma mensagem, traz informações muito maiores que o próprio nome dele, né? Entretanto, Ju, pode falar. rapidinho, que eu acho importante ficar claro, pode ser, que todas as obras, tanto do André Luiz, como outras obras, a grande questão do Humberto de Campos, né? Por que a federação também foi processada? Porque toda a psicografia foi, todo o dinheiro que foi arrecadado, o Chico não ficava com nenhum lucro, né? Foi doado para a Federação Espírita. E Humberto de Campos, ele era um jornalista, um escritor famoso brasileiro na época, né? Então, quando o Chico psicografou o primeiro livro dele, e que os jornalistas foram averiguar a veracidade da psicografia, comparando com as obras antigas do Humberto de Campos, eles confirmaram que realmente era do Humberto, e aí é lógico que a família queria, né, os direitos autorais. E eu acredito que por isso que também o André Luiz, né, usou um pseudônimo, lembrando que Humberto de Campos usou por muito tempo o irmão X, né, para psicografar, para não trazer esse tipo de problema novamente, nem para a federação e nem para o Chico. Exato, e esse dinheiro assim para a federação, porque a federação, o que acontecia? Por que a federação ficou com esse dinheiro? Porque ninguém queria imprimir livro espírita, nenhuma gráfica queria imprimir livro espírita. A federação teve que montar uma gráfica. Então isso é custoso, custa o livro. E outra coisa, o Chico não pegava nada da venda, nem mesmo o papel e o lápis. Tudo isso era doação das pessoas da cidade dele, das pessoas que frequentavam lá, levavam como doação. Nem isso, ele pegava assim, vou pegar esse dinheiro para comprar o papel e o lápis. Não.
todo esse dinheiro era revertido para a federação, e depois que a federação montou a gráfica, foi para obras sociais, que existem até hoje, tá? Então essas obras do Chico, todo o lucro, né, com os direitos autorais, é tudo para obras sociais, tá? Isso é uma coisa importante, né, que é uma nobreza do Chico inigualável, né? Entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, né? Emmanuel já estava querendo trazer, ele estava trazendo, espíritos estavam trazendo mensagens maravilhosas. Parnaso de Além Túmulo, um livro de versos, de poesias, é maravilhoso, é uma coisa assim, uma obra fenomenal, né? É, às vezes incompreendida, porque precisa ter um alcance filosófico. Você tem os maiores poetas, maiores pensadores naquele livro. E aí por isso que Emmanuel coloca que ele ansiava, e a pleiade de espíritos que estavam coordenando isso, ansiavam trazer o valor da experiência. Então, quando ele recebeu, eu acredito que quando ele recebeu as primeiras páginas, né, que André Luiz entregou para Emmanuel viu e falou assim: essa é a oportunidade. Vamos levar, eu quero que você conheça um médium lá na Terra. E aí a gente conhece a história. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens da narrativa. Isso é sorrirão, quer dizer assim, vão olhar com, mas é isso aqui? Não, peraí, né? O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra, anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade e da radiofonia? O que Mano está querendo falar assim? Bom, você acha fantástico, você acha fantástico isso que está na obra do André Luiz, que o André Luiz está trazendo aqui para vocês, mas no passado, se você falasse que o homem poderia viajar de um continente a outro em 10 horas, 11 horas, as pessoas iriam rir da cara dessa pessoa. Que você poderia falar com qualquer um no mundo, instantaneamente, vendo imagem, como a gente está vendo aqui, até com várias pessoas. As pessoas falam, não, mas isso é impossível, né? Então, assim, é isso que Emmanuel está trazendo. Olha, o que ele está trazendo é experiência viva, é a experiência do plano espiritual, te relatando o que realmente é a vida no mundo espiritual. Não vá achando que você vai desencarnar, que você vai encontrar um céu de nuvens de algodão com anjos tocando harpa, ou um inferno de fogo e sofrimento. Não, né? A vida espiritual, ela é muito mais ampla, ela é muito maior e tem as suas particularidades que você vai encontrar na obra do André Luiz, que trouxe aqui para vocês. Todo leitor precisa analisar o que lê, né? A gente, como espírita, como ser humano, a gente pode ler de tudo, a gente vê as opiniões, né? Acho que uma coisa que as pessoas precisam ser respeitadas, mas as ideias, elas precisam ser analisadas, né? Então, se uma pessoa traz ideia muito maluca, a gente analisa, fala, não, a ideia não é legal, mas eu vou te respeitar como pessoa, eu vou te respeitar como um ser humano, mas a tua ideia precisa, né, de melhores argumentos, coisas desse tipo. E a gente vê isso nos nossos dias atuais, né, com as informações chegando a todo instante, mas muitas delas tão infantis, tão pueris, né? Então, o Emmanuel coloca essa dica: todo leitor precisa analisar o que lê, né? É o que a gente precisa fazer. Leia tudo, analisa tudo, retenha aquilo que é bom, retenha aquilo que é produtivo para a sua vida, né, para a sua evolução e para você auxiliar na evolução das pessoas ao seu redor. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, doutrinar os outros, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os, por nossa vez, no serviço do bem,
por mais que seu nome seja respeitado, por mais que você conheça, por mais que você seja doutor PhD na melhor universidade do Brasil, na melhor universidade considerada do mundo, não adianta nada disso se a gente não aplicar todo esse nosso conhecimento a serviço do bem. Tudo isso aí não vai te ajudar em nada, não vai te melhorar em nada, né? Como eu falo, na situação quando a matéria já não vai mais imperar, né? Quando a gente desencarnar, tudo isso, todos esses títulos, todas essas honras, não vão servir de nada se você não aplicou tudo isso no serviço do bem, né? No serviço do amor ao próximo. O intercâmbio com o invisível é movimento sagrado, em função restauradora do cristianismo puro, que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. Isso quer dizer que a gente não esqueça onde a gente está, por que a gente está aqui, né? Porque a gente está no lugar ideal para a gente executar a nossa encarnação, os desígnios de nossa encarnação, de nossa evolução moral. Então, o que o Emmanuel está dizendo aqui é que a gente não seja descuidado, que a gente não deixe para lá, sabe? A gente precisa estar aqui consciente de que nós estamos aqui para melhorar a nossa condição moral e principalmente ajudar uns aos outros, né? Amar uns aos outros. É no exercício, isso é uma coisa que a gente vai precisar exercitar por muito tempo, como traz, né, todo o conhecimento da doutrina espírita, espíritos imortais que somos, mas isso é uma coisa que nós vamos construir. Então, aproveitemos esse momento. Pode falar, Rita. Quero acrescentar só que eu fiz uma leitura, acho que foi ontem, né, naquele livro Caminho, Verdade e Vida, uma passagem de Paulo, que o Emmanuel nos relembra da necessidade de servirmos, né, com as qualidades que nós temos, né, e onde nós estamos. Então, às vezes, desculpa o cachorro latindo aqui, gente, às vezes a gente deixa de fazer o bem, né, porque nós ficamos aguardando estar em melhores condições mentais, sentimentais ou econômica, né? A gente nem está falando de caridade material, que essa é a mais fácil. E não, Emmanuel, tanto no prefácio como em outros livros, nos chama a atenção da necessidade de servirmos no lugar que nós estamos e com as capacidades que nós temos no momento, né? E às vezes nós pensamos em fazer grandes coisas, né? Grandes obras, né? Mas não precisamos fazer grandes obras, nós precisamos somente cuidar dos que estão próximos de nós, né? Então, no nosso lar não o nosso lar do André Luiz, mas o nosso lar em casa, com os nossos filhos, com os nossos companheiros, né, os nossos amigos. Isso que o Cristo nos pede, esse é o cristianismo puro, né? A gente só vai conseguir auxiliar daqui para fora do nosso lar, a partir do momento que a gente já tiver feito o nosso trabalho aqui, né? É isso. E aí ele fala que André Luiz vem contar a você, leitor, amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência. Essa é uma coisa muito interessante que a gente vai perceber logo nos primeiros capítulos do André Luiz, né, do Nosso Lar, desculpa, e depois, no decorrer do livro, você vai percebendo que ele vai amadurecendo e tendo um discernimento maior sobre isso, que quando a gente desencarna, né, a gente não vai encontrar ou o céu de algodão ou aquele inferno de chamas. Não, você vai encontrar com a tua própria consciência, face a face. Muitas vezes a gente tem uma visão pequena de que vai existir um julgador, né? Existe até algumas religiões que pregam isso. Não,
o fulano, né, que vai julgar quem vai entrar no céu ou não. Vai ficar lá com a prancheta, vai te mostrar tudo o que você fez. Não, gente, é a nossa consciência. É a nossa consciência que vai ditar para onde a gente vai habitar, né? Onde a gente habita normalmente, a nossa consciência já está ligada a isso, né? Se a gente pratica o bem, se a gente respeita as pessoas, se a gente respeita as nossas regras de civilidade, de coração, de ser integral, é claro que lá no plano espiritual eu também serei essa pessoa que respeitará e efetuará tudo isso. Mas se eu não sou essa pessoa, se eu sou essa pessoa que respeita só por fora, mas dentro eu não faço, não tenho esse respeito, né? Não tenho essa atitude, é óbvio que a minha consciência, ela não é o que eu sou no exterior, o que eu faço no exterior. Então, é por isso que Emmanuel chama a atenção de que a gente vai se colocar frente à nossa consciência. Então, perceba isso, mude isso. Por isso que ele chama você, né, no caso nós, leitor amigo. Né? Ele, André Luiz, vem lembrar que a Terra é a oficina sagrada e que ninguém menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. O que ele está querendo dizer? Aqui é o lugar onde nós vamos colocar a mão na massa. Né? Lá na espiritualidade, é claro que nós vamos ter experiências, né? No plano quando desencarnados. Vamos ter experiências, vamos ter estudos, vamos ter preparações. Né? A gente vai ficar preparado, vai se preparar para reencarnar, em muitos casos. Mas aqui é a oficina, aqui é onde eu vou pegar no martelo, vou pegar na ferramenta para trabalhar. E quando a gente trilha o caminho do engano, há um preço a se pagar. Aquilo lá da nossa consciência, quando a gente desencarnar face a face, esse é o preço que ele está falando. Quando você menospreza essa oficina, quando você deixa essa oficina de lado e você não trabalha para se melhorar, não usa as ferramentas que estão ao seu alcance, a seu dispor para se melhorar, isso vai ser cobrado, né, por esse engano. A gente tem que. Aqui não é um lugar de passeio, não é um lugar de férias. Nós precisamos acordar. Por isso que Paulo, o convertido de Damasco, né, que escreveu a todas aquelas cartas às pequenas igrejas que estavam se formando, ele fala: desperta tu que dormes, acorda. Né? A gente não pode passar a nossa vida dormindo espiritualmente. A gente precisa acordar. Que os passos do cristão em qualquer escola religiosa, isso quer dizer, não importa se você está no Espiritismo ou qualquer outra escola religiosa cristã, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. E que, em nosso campo doutrinário, precisamos em verdade do Espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Espiritualidade é modo de vida. Espiritismo são os nossos conceitos, a codificação, os ensinamentos dos livros. Mas a espiritualidade é aquilo que está dentro de você e que se manifesta. Se manifesta em atitudes, em obras, em comportamentos, em sentimentos, emoções, pensamentos. Tudo isso é espiritualidade. Então, é claro que a gente precisa conhecer as leis, conhecer as normas, ter mensagens lindas que os espíritos, né, trazem para a gente. Isso é maravilhoso, isso nos auxilia muito. Mas a gente precisa de espiritualidade, aplicar isso na nossa vida, aplicar isso no nosso dia a dia. E aí termina a parte do prefácio do Emmanuel e tem uma pequena mensagem do André Luiz para a gente. Eu fiz ela também, que eu achei ela tão rica em informações, e ele fala assim: a vida não cessa, a vida é fonte eterna, e a morte é o jogo escuro das ilusões. Permutar a roupagem física, né, mudar essa roupa, né, de carne que nos aconchega aqui na Terra, não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos, nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Isso quer dizer o quê? Se a gente mudar
de corpo, né? No caso com desencarne, reencarne, desencarne, reencarne, isso não vai resolver os problemas da nossa alma, os problemas lá do fundo do nosso coração. Só esse ato de trocar é como se você tivesse um problema, um big problema no seu trabalho, ou na sua casa, ou com os amigos, e você, não, eu vou trocar minha roupa ali, vai resolver o problema. Ele está falando isso. Esses problemas fundamentais de dentro de nós, não vão ser resolvidos só com o ato de reencarnar e desencarnar. É preciso trabalho, é preciso construção. Tem o Haroldo Dutra, ele é um palestrante espírita, ele fala muito sobre que mudam muda o palco, né? As cenas, mas os atores são sempre os mesmos. Isso quer dizer, os erros que nós, como humanidade, cometemos no passado, né? Muitas vezes a gente está hoje, são os mesmos atores cometendo os mesmos erros, só que em circunstâncias diferentes. Então, por que isso? A gente precisa entender que a gente precisa trabalhar essa mudança interior. Porque senão vai ficar mudando de figurino, vai ficar mudando de corpo, vai ficar mudando de corpo e a gente não vai se transformar. Só quando nós nos transformarmos intimamente é que os problemas do ser vão ser resolvidos. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano, né, resolvesse transcendentes questões do infinito. Muitas vezes a gente pensa assim, eu ouvi muito isso na minha experiência religiosa antes do espiritismo, de que desencarnou, morreu, mas ele era tão bom, nossa, deve estar do lado direito de Deus, nossa, Deus chama os anjos para o seu lado. Só que as pessoas, elas não mudam simplesmente com o desencarne. A pessoa poderia ter seus momentos de bondade, poderia ter seus momentos de um cristão verdadeiro, mas também tinha seus momentos ruins, seus momentos de ignorância, seus momentos de cometer erros. E essa pessoa, lá do outro lado, vai estar do mesmo jeito, acertando e errando, acertando e errando. Só que se a gente errar muito mais que acertar, né, lá do outro lado, a nossa situação não vai ser tão boa, como a gente vai ver nos primeiros capítulos aqui do Nosso Lar. Por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. Isso quer dizer, muitos, né, por aqui, pelo espiritismo, são recheados, sabem as citações de Paulo, né, sabem os capítulos, nossa, sabem qual livro que está tal afirmação de Emmanuel, de André Luiz, né, mas fazem palestra espírita, né, são doutrinadores ou facilitadores do curso Nosso Lar, do Mensageiros, mas, né, são analfabetos em espíritos, quer dizer, não tem isso para dar. Então, é por isso que o André Luiz fala assim, tipo, chamando a atenção, toma cuidado para você não ser um desses facilitadores, desses palestrantes, desses organizadores dos cursos, para não ter esse problema, né, meu filho? A existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis, que não podem conter ainda toda a verdade. Que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda de realização espiritual e que compreendem conosco que o espírito sopra onde quer. Então, André Luiz fala assim: olha, vocês ainda não conseguem compreender toda a verdade que existe nesse universo infinito que é a espiritualidade, que é o plano material. Vocês ainda não conseguem compreender. Mas para que vocês consigam crescer em verdade, é preciso que nós fortaleçamos esse vaso. Vaso muitas vezes é como os espíritos nos chamam, né? Esse vaso é o corpo de carne, né? Esse vaso ele tem que se fortalecer em primeiro lugar. Isso quer dizer, você começa a se intelectualizar, isso é muito importante. Começa a se disciplinar, se higieniza, tenha disciplinas,
mas fortaleça para que você consiga receber essas informações do plano espiritual, né? E nós vamos ver ligeiras notícias. Então ele vai trazer só algumas coisas. Isso não é tudo que ele viu, tudo que ele viveu. Nesses 13 livros da coleção, não é tudo que ele tem a nos mostrar aqui, né? Poucas notícias àquelas pessoas famintas ou que estão com sede de conhecimento. Que nós consigamos fazer isso, que nós consigamos fortalecer os nossos vasos através desse estudo, através da dedicação e através do empenho na disciplina, na organização. Bom, o que eu tinha para trazer é isso. Eu gostaria muito que vocês comentassem, falassem a experiência de vocês ao ler esse prefácio e essa mensagem do Emmanuel, né, a impressão de vocês, se eu esqueci de falar alguma coisa. Ju, eu queria só acrescentar duas coisinhas que eu acho importante que o André colocou, né, nesse comecinho, que a gente acha que, você já falou, mas eu lembrei muito do Paulo Estevam, no final do livro Paulo Estevam, que o Paulo fala justamente disso, que o progresso espiritual, apesar de ser algo individual, que todos nós estamos num degrau evolutivo e tal, mas ele é feito em conjunto, né? Porque nós só conseguimos progredir espiritualmente passando pela experiência da carne e vivenciando com pessoas que são completamente diferentes de nós e tal. E que os laços que nós construímos nessas existências todas, elas são laços definitivos. Então, assim, você não se livra das pessoas que você está caminhando. Não adianta achar que você vai se livrar das pessoas. Por isso, a importância de você ter uma boa relação com todo mundo. Tanto os laços de afetos, né, que você realmente aí você não quer se livrar, né, você quer estar junto, mas principalmente os laços de desafetos, né, de raiva, de ódio, né, esses aí que você não se livra mesmo, né, para quem já leu Paulo Estevam, aí percebe. E aí você vai reencarnar e vai estabelecer, Deus vai te mandando oportunidades de você refazer esses laços que você teve dificuldade em algumas existências. E falando do vaso, eu também lembrei do Paulo, como vocês podem perceber, eu sou mãe de Paulo, eu lembro que o Haroldo falava que, justamente usando esse mesmo termo, que o Cristo olhava para o Paulo porque ele era o vaso escolhido, né? Para poder difundir o espiritismo, não, o cristianismo pelo mundo. Então, eu acredito que André Luiz usou esse termo vaso. Não sei nem se Paulo Estevam já tinha sido psicografado nessa época, acho que não, né? Então foi antes. Pensando que nós somos o vaso escolhido pelo Cristo também. O vaso para dar certo, né? O vaso para fazer o papel que às vezes a gente esquece que a gente tem que fazer, que é ser usado por Deus, né? Porque Deus opera através das pessoas. Lembrar que nós somos o vaso escolhido também do Cristo. Corrigindo, o Paulo Estevam foi publicado em 41. Já tinha Foi sido antes, publicado, sim, foi eles antes. estão todos se comunicando, tudo é uma loucura. Eu achei que era depois, eu achei que era 51, 50 e alguma coisa, mas é 41 a publicação dele. Então, deve ter sido inspiração mesmo do Emmanuel. O Emmanuel deve ter falado no ouvido do André Luiz. A gente tem, assim, informações, né, que os espíritos falam que lá eles têm, como nós, eles têm o evangelho também, né, os estudos. Imagina o folclore que eles montam, né, as informações que eles têm. A gente tem o livro Boa Nova, o Ave Luz, que trazem Cristo no dia a dia, no trato com as pessoas. Paulo e Estevão, a informação dos apóstolos. Então, tudo isso constitui, assim, conhecimento histórico deles lá. Então, eles estudam, como a gente está estudando aqui, aprendendo com o André Luiz e tal,
eles também aprendem lá, né?